Olá, meus amigos. Depois de um tempo, aqui estou eu novamente gravando um vídeo a respeito de um tema na área psicológica. E neste vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito do que se esconde por trás de uma agressão, de uma afronta, de um vitimismo. O que se esconde por trás de uma pessoa que não sabe tolerar frustração. Como é que nós podemos nos relacionar com os outros, levando em consideração alguns aspectos dessa estrutura da comunicação, da relação, que são muito importantes. Eu sempre digo que eu não sou responsável pelo que as pessoas sentem. Independentemente do que eu faça, do que eu falo, eu não sou responsável pelo o que elas sentem. Eu explico por quê. Porque o que eu sinto, a outra pessoa sente, é sempre o produto da avaliação que ela fez sobre o que eu fiz, sobre o que eu falei, ou da avaliação que eu fiz sobre o que o outro falou, sobre o que o outro fez. Portanto, exatamente essa interpretação a responsável por criar as emoções que eu sinto em determinado momento. Por quê? Meu pensamento que me leva a avaliar as coisas como eu vejo, afetam os meus sentimentos, que é como eu sinto depois que eu avaliei aquele comportamento, aquela situação. Pensamentos e sentimentos juntos me levam a uma ação, a um comportamento, a buscar uma formação reativa como forma de lidar com o conflito que surge em virtude dessa avaliação que eu fiz. Portanto, eu não sou responsável. Eu sou apenas o estímulo. Apenas o estímulo. Minhas ações são estímulos para despertar nas pessoas suas emoções. Aquilo que eu falo também serve de estímulos para despertar nas pessoas as emoções que elas sentem. Então eu sou apenas estímulo e não responsável ou culpado. E de outro lado, quando as pessoas me agridem, quando as pessoas me dizem impropérios, quando as pessoas me atacam, na verdade o que elas estão fazendo, elas estão falando delas mesmas, porque elas estão expressando uma necessidade. Elas têm necessidade para me atacar, para me ofender, para me atingir. Ela tem uma necessidade que ela está verbalizando através desses comportamentos violentos, muitas vezes. Atrás de uma agressão, atrás de alguém que agride, atrás de alguém que ofende, há uma necessidade subjacente. Às vezes, nem a própria pessoa sabe. Por exemplo, nós temos necessidades de sermos respeitados, de sermos compreendidos. Quando isso não ocorre, a gente expressa essa necessidade agredindo o outro, ofendendo o outro. E é muito comum as pessoas falarem: você me respeita, hein? Respeito é bom e eu gosto. Ela está expressando a necessidade dela, mas ela expressa de diversas formas. Comportamentos violentos, independentemente das situações, são formas das pessoas expressarem suas necessidades. O indivíduo pode substituir a autoestima dele por comportamentos delinquentes. O indivíduo pode substituir a baixa autoestima dele pela violência, por agressão. Enfim, então é importante que a gente entenda que por trás de uma pessoa violenta, que por trás de uma pessoa que ofende, há uma necessidade. Então, precisamos não entrar nessa vibe do outro, na tentativa de fazê-lo enxergar o que ele não está vendo, porque nem mesmo nós sabemos disso. Nós não somos adivinhos para sabermos quais são as necessidades
daquele que me agride e daquele que me ofende. Agora, uma coisa que é muito importante é desenvolver a empatia. A empatia não é se colocar no lugar do outro. A empatia não é entender o outro para ajudá-lo. A empatia significa dar ao outro o direito dele se expressar, dele manifestar seu sofrimento ou sua dor do seu jeito. Minha responsabilidade é compreender e não entrar na vida de ninguém sem ser convidado e só dar aos outros aquilo que elas pedem ou aquilo que eles pedem, nem mais nem menos. Então não nos esqueçamos que por trás de alguém violento, de alguém que agride, de alguém que humilha, há uma necessidade. Mas suprir essa necessidade é responsabilidade dele ou dela, não minha. Outra coisa, não podemos ser responsáveis pelo que as pessoas pensam ou sentem. Devemos ser responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos, por aquilo que fazemos. Mas as pessoas dizem assim, mas a gente não tem que ter cuidado com o que fala, com o que faz para não ofender as pessoas? Eu disse um dia desse para alguém, se eu ficar a vida toda me policiando para não atingir os afetos das pessoas, eu vou me colocar dentro de uma redoma e não vou sair dela, ou seja, vou ficar numa zona de conforto porque eu não vou falar nem fazer o que eu quero e penso que é um direito meu, preocupado com aquele que não paga minhas dívidas, com aquele que não vai ficar no meu lugar quando eu morrer, com aquele que não assume minhas dores quando eu as tenho. Eu entendo que isso é um desafeto para comigo mesmo. Nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. E além do mais, pessoal, quem é que anda se policiando para não falar determinadas coisas, para não fazer determinadas coisas? Quem é que passa o tempo todo, eu tenho que estou agora nessa reunião, eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar, com o que eu vou fazer para não ofender as pessoas. Isso não existe. As coisas acontecem simplesmente de uma forma muito dinâmica, muito rápida. Em termos emocionais, a emoção ela não tem endereço, não tem hora certa de se manifestar. Agora o que podemos fazer é, depois que nós praticamos determinadas ações, depois de ouvirmos a quem ofendemos ou que as pessoas disseram que nós ofendemos, nós podemos então fazer alguma coisa, mas antes não. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.